Fala galera, beleza? Olha quem tá aqui, professor Paulo, aula de Geografia, aula da Cultive pra você, mais uma aulinha aí. Tema muito importante hoje, para o que você está fazendo aí, presta atenção, aula importantíssima, tema que caiu no Enem passado. Quem já viu aí a resolução das questões, viu que caiu uma questão de geografia agrária, meus amigos. Hoje nós vamos falar um pouco do campo brasileiro, né? Então vamos discutir alguns assuntos que estão inerentes e envolvem a questão do campo, da formação do campo, da economia do campo, da atividade do campo, do meio rural, né? Que é uma das principais atividades, é dos setores econômicos mais importantes para o desenvolvimento da nação, para o desenvolvimento do Brasil. E foi onde tudo começou, foi nossa primeira atividade econômica, derivou do campo. Quem lembra lá a linha de ciclos econômicos? Quais foram os ciclos? Grita aí de casa para eu escutar aqui. Ciclos pau-brasil, o nosso primeiro ciclo econômico. O segundo, cana-de-açúcar, café, ciclo da borracha, na extração do látex, ciclo da erva mate. Então foram ciclos econômicos que estão envolvidos no meio rural, que foram importantes para o crescimento do Brasil, tanto no sentido populacional, contribuiu para a ocupação do território, quanto no sentido econômico. Então o teminha da aula de hoje é geografia agrária. Bom, para começar, pessoal, o campo podemos definir como a base para o surgimento da sociedade. Por quê, professor? Lembra lá nossa primeira aulinha, Introdução à Geografia, que a gente começa a discutir alguns assuntos que falam sobre o desenvolvimento da sociedade, a organização social como um todo? Como que se deu esta organização, meus amigos? Se deu quando o homem passou a produzir o seu alimento. Então, a partir do momento que o homem desenvolve técnicas que faz com que as plantações, a sua comida seja produzida no território e não precise mais ficar se deslocando de um lugar para o outro, o homem começa a se organizar em sociedade, ou podemos dizer mais assim, numa vida sedentária, que é uma vida em um lugar só. Então, a partir do momento que é desenvolvida a agricultura, que o plantio é desenvolvido, a sociedade começa a se desenvolver. Então, podemos colocar aqui que a agricultura é a base do surgimento, letra linda do prof, do surgimento da sociedade. Marquem aí que é importante, a partir do momento que o homem desenvolve as atividades agrícolas, a sociedade começa a crescer. Eu tenho comida, agora eu produzo minha comida, agora eu consigo se desenvolver. Eu não passo fome, eu produzo minha comida no verão e consigo estocar para o inverno. Isso lá na Idade Clássica, né? Quando o homem desenvolveu a agricultura. Bom, podemos dividir a agricultura em 3 estágios, certo? Então temos 3 tipos de agriculturas, podemos dividir assim em grandes escalas. A primeira é a agricultura de formato arcaica, coloque aí, arcaica, ou tradicional, vamos colocar aqui arcaica, / tradicional. O segundo modelo é o moderno. E o terceiro é o contemporâneo. Contemporâneo. Beleza? Então temos esses 3 estágios que serão importantes para o desenvolvimento da sociedade. E quais são as principais características, professor, desses estágios?
Marquem aí então o primeiro, o arcaico ou tradicional. As técnicas eram rudimentares, eram técnicas primárias, envolvia muito o que? O trabalho do quê? Das mãos, da mão de obra do trabalhador. Então, para a produção agrícola dar certo nesse período, nesse contexto arcaico, no contexto antigo ou clássico, a produção dependia muito do homem, da produção do agrícola através de obras da mão, né, da mão de obra humana. Tanto que as primeiras formas, antes um pouco da Revolução Verde, até começo ali de 1900, no Brasil até necessitava de muita mão de obra, né? Então, para a família do quem estava na zona agrícola, quanto mais filho, melhor, porque teria mais mão de obra para trabalhar no campo, assim, quanto mais filho, mais lucro. Daí umas explicações para o crescimento exacerbado, para o grande crescimento da população brasileira. E o trabalho, né, da geografia tradicional, da agricultura tradicional, o trabalho era um trabalho manual, a partir da mão humana. Então, marquem aí técnicas rudimentares, ou seja, técnicas primárias, e o trabalho era manual. Estágio 1, estágio tradicional ou arcaico. Posteriormente ao estágio manual, ao estágio arcaico, tivemos um outro estágio, um estágio importante para o desenvolvimento da agricultura mundial e também da agricultura brasileira, que é o estágio denominado de moderno. Tá ok? Então podemos marcar aqui moderno. E o que aconteceu no estágio moderno? Por que moderno? Pensa aí comigo. Moderno, o que é algo moderno? Já sabe aí? Já lembrou? Já viu de onde vem esse estágio moderno? Pensa comigo, meu aluno. Pô, professor, modernidade, de onde vem? Pô, eu vi aula aqui de casa, no YouTube, essa aula super legal, uma aula super criativa, uma aula super ainda fácil de acessar. Só tô aqui sentado na minha cama aqui com o notebook aqui, eu tô no celular vendo, ou tô no computador, eu tô até mesmo na minha TV, né, que tem a internet aqui vendo essa aula, vendo a aula do Prof. Paulo. Por quê? Porque hoje em dia há a modernidade, há a internet, há o desenvolvimento da modernidade. E no campo foi a mesma coisa. Na idade moderna ou moderno, houve o quê? O aumento da tecnologia no campo, o uso das tecnologias ou o uso de tecnologias na área rural, na área do campo. Eu vou marcar aqui o uso em grande parte, né? O uso fortemente, um uso grande de técnicas. Uso de tecnologias. Beleza? E consequentemente, com o avanço da tecnologia, com a implantação da tecnologia no campo, o uso do solo aumentou. Então, o solo que antes precisaria de uma área enorme para plantar um tanto X, hoje em dia, com uma área menor, eu consigo aumentar minha produtividade, eu consigo plantar mais e, consequentemente, usar o solo de diversas formas. Antes, como eu só plantava num período, tinha que esperar voltar esse período para plantar novamente. Agora não. A alternância do solo, no verão eu planto um determinado tipo de planta, no inverno outro, na primavera, no outono. Então, o solo é usado de diversas maneiras, de diversas formas, que faz com que ele seja mais produtivo e produza mais. Então, gerando mais dinheiro, gerando mais lucro e, consequentemente, gerando mais produto e mais alimentos ou produtos agrícolas. Tá prestando atenção? Desliga o celular aí, rapaz. Guarda lá. Vai, ó. Vou chamar a tamanho lá, ó. Que aí não tá usando o celular na aula, não tá anotando. Presta atenção aqui no prof pra você matar a pau na prova. Voltando aqui à modernidade, o estágio moderno da agricultura, qual que é uma outra importante característica desse estágio? A diminuição do uso da mão de obra. Então aqui há uma menor mão de obra.
menor mão de obra. Correto? Então aqui, antes que nós precisávamos de muita mão de obra para produzir, aqui não, nesse período a máquina técnica começa a substituir o trabalho do homem no campo, na área do campo. Então começa a ocorrer o que? O desemprego no campo. Muitas famílias saem do campo e vão para as cidades em busca de trabalho ou por não ter mais trabalho no campo. A máquina substitui o trabalho do homem, produzindo muito mais. Uma máquina pode produzir muito mais que o trabalho do homem e economizando ainda para os donos da terra. Desta forma, ocasionando o quê? O êxodo rural. Lembra lá do êxodo rural que falamos em diversas aulas? Também, um dos motivos para as pessoas saírem do campo e irem para as cidades ou para outras áreas foi o uso de técnicas de máquinas no campo que fez com que não tivessem mais aonde trabalhar. E o uso de máquinas foi ruim, então? Depende do ponto de vista. Do ponto de vista humano, pode até ter sido porque tirou muitas pessoas do campo. Mas, por outro lado, aumentou a produção, fez o campo mais produtivo. Então, depende do ponto de vista. E isso é mais uma dica para o Enem, pessoal. Na hora da prova do Enem, não venha com um ponto de vista pronto. Falar, eu acho isso e para mim vai ser isso sempre. Não, leia a questão, veja o que aquela questão traz, principalmente em geografia, em filosofia, em história. Leia a questão, raciocine e fala, o autor quer dizer isso, então a questão certa é isso. Tente deixar um pouquinho de lado a sua opinião pessoal e tente entender o que o autor quer que você responda, o que o enunciado quer. Então ali a sua possibilidade de acertar mais questões vai ser maior ainda. Então é uma dica do prof. Tente entender a filosofia do autor, a ideia ali com o título, você já vai mais ou menos entender alguma coisa sobre o que aquele autor vai falar. E qual que é o último estágio, meus amigos, ali do trabalho no campo? É o estágio contemporâneo. Vamos marcar aqui. Estágio contemporâneo. Deve estar certo. Se a pessoa errou aqui uma palavra, alguma coisa faltou, me perdoa. Bom, e qual que é a característica da fase contemporânea que a fase atual, que a produção agrícola se encontra? A principal característica, meus amigos, é o desenvolvimento maior ainda da técnica e principalmente, agora não é só técnica, não é só máquina, mas também tem o auxílio científico. Então é tecnologia, podemos marcar aqui, tecnologia, mais auxílio científico. Então, caros alunos, no momento atual, além de termos técnicas desenvolvidas, técnicas de grande aporte tecnológico, também temos o auxílio da ciência, diversos estudos, faculdades, produtoras de sementes, patrocínio e investem em ciência, investem em estudos para melhorarmos a produção, para melhorarmos a questão de produzir mais, de usar o solo. Então, hoje em dia, além da técnica, tem a ciência. Então, é o auxílio científico, tecnologia e técnica a favor da produção agrícola, fazendo com que os espaços agrícolas cada vez produzam mais em um menor perímetro, em uma menor porção de terra. Tranquilo? Uma outra coisa que essa questão vai envolver também são trabalhos indiretos. Se outra hora na fase tradicional no campo necessitava de muita gente trabalhando, produzindo, aqui não, porque além de ter pessoas para controlarem as máquinas para produzir, é necessário ter pessoas para trabalhar na parte científica, para desenvolver novas técnicas, para ensinar os produtores novas técnicas, pessoas e empresas capacitadas para produzir tecnologia,
para dar o auxílio científico e também para criar a técnica. Então, o campo agora não gera só trabalho no campo, mas também começa e gera muito trabalho indireto. Mais uma questão importante da produção camponesa. Essa questão também, essa parte contemporânea, podemos dizer assim, que envolve uma maior o quê? Integração do espaço rural com o espaço urbano. Então, as relações sociais de vida no campo, de vida na cidade, são muito parecidas, ou muitas das vezes pessoas que moram na cidade trabalham no campo, ou que moram no campo trabalham na cidade. A técnica desenvolvida lá no centro tecnológico futuramente vai ser usada no campo. Então ocorre o que? Essa integração do meio rural urbano, ou podemos até chamar de espaço urbano, que é a fusão de rural urbano, e pode aparecer na sua prova. Posso marcar aqui o urbano, que seria uma junção de espaço rural urbano. Tá no campo, mas muitas das vezes tem muita tecnologia. A pessoa que mora no campo tem acesso a maioria dos equipamentos que quem mora na cidade tem também. Então, hoje em dia, muitas das vezes, o espaço urbano e o espaço rural são integrados e podem viver conjuntos, ou podem se assemelhar em alguns fatores específicos. Beleza, vamos lá para o nosso próximo tema. Nossa, falei igual show do milhão. Próximo tema: sistemas agrícolas. O que é um sistema, meu amigo? Fala aí para mim. Sistema, que o professor vai definir, é um conjunto de ações ou de fatores que envolvem, que são envolvidas, cada um interligadas, que são responsáveis por uma função ou por fazer algum tipo de produção. Então, podemos dizer aqui que temos dois sistemas importantes aqui no desenvolvimento agrário. O primeiro deles, o intensivo, vou até botar uma setinha, e o extensivo. E quais são as características, a importância desses dois sistemas? Primeiramente, o intensivo. O fator principal do sistema agrícola intensivo é o capital. Então, antes da terra, precisa de capital e o trabalho, certo? Então, capital e tecnologia. Então, aqui temos o capital. Depois do capital, tem o trabalho, né, que é empregado ali na terra, que é exercido ali na terra. E depois vem como agente secundário a própria terra. Outra característica do sistema intensivo é o alto rendimento por hectare. Então a terra produz muito, traz lucro e é altamente produtiva. Então eu vou marcar aqui alto rendimento. Meu Deus, que letra. O professor errou, vou até apagar, ficou muito feio. Voltando. Borrachinha. Vamos pegar a borrachinha. Aqui, ó. Ah, moleque. Viu só, a gente já... Vamos colocar aqui então. Alto rendimento. Então a terra produz muito. Então a terra que outrora não produzia, agora na produção intensiva produz demais. Uma outra característica, marque aí no seu caderno, marque aí nos seus estudos, que a produção intensiva é típica de países
desenvolvidos, principalmente de países desenvolvidos, que produzem muito mais em um menor espaço de terra do que países desenvolvidos. Beleza? Então, um sistema é o sistema intensivo. O outro deles, meus amigos, é o sistema extensivo. O que seria um sistema extensivo? Bom, o principal agente do sistema, né, a principal característica, o fator principal do sistema extensivo é a Terra. Então, podemos colocar aqui, principal. Tá meio que dando um lag, né, meu amigo? Principal é a Terra. Então, esse é o agente principal do sistema extensivo. Se no intensivo há uma alta tecnologia, uma alta mecanização do campo, no extensivo é ao contrário. Então, é uma baixa mecanização e, consequentemente, baixo rendimento dessa terra por hectare. Então, uma terra do sistema intensivo é muito mais produtiva do que uma terra ou um cultivo no sistema extensivo. O sistema extensivo também é característico de países em desenvolvimento. Desenvolvimento. Beleza? Gostaram da letra? Hoje está massa, né? Tem uma característica, relembrando aqui, temos sistema intensivo, produção intensiva, o nome já diz, em menor espaço, grande tecnologia aplicada, característica de país desenvolvido. Extensivo, uma produção mais arcaica, podemos dizer assim, com menos tecnologia e menos produtividade por hectare. Agora ferrou, meus amigos. Vamos aqui apagar. Entrando aqui, meus amigos, na produção por hectare, quantos países produzem por hectare? Consegue ver aí na tela os nossos países? Então temos aqui o Brasil. O Brasil, meus amigos, em milhões de hectares, ali em 400 milhões de hectares, quase 400, produz aproximadamente no ano de 2007 ali, em 52 milhões de hectares. Olha os Estados Unidos, em 260 milhões, produz em 170. Então a produção dos Estados Unidos é muito maior. Depois temos a Rússia, bem maior. A Índia, quase empatando ali com os Estados Unidos. Olha só que legal a China. Em quase 150 milhões de hectares, 100% produtivo, 100% produzindo. Então olha só que legal. Densidade produtiva, a China é o maior país, né? Produz mais do que os Estados Unidos. Não em quantidade, mas em proporção. Temos aqui daí a Áustria, a Ucrânia. A Ucrânia também em proporção produz muito. França, Polônia, Alemanha, Inglaterra, Itália, Nova Zelândia e Holanda. Certo? Então, são aqui algumas características, algumas definições. São pastais de áreas que não são utilizadas, que não produzem. Então, olha o Brasil, o tanto de área improdutiva vem aqui. Essa questão de áreas improdutivas aqui no Brasil vai levantar aquela outra grande polêmica que o meio agrário traz, que é a questão da reforma agrária ou da distribuição melhor de terras improdutivas, assunto que discutiremos aí ao longo de nossas aulas de agrária. Sede, meus amigos. Agora vamos trabalhar
algumas definições que são importantes, que estão relacionadas com o meio agrícola. A primeira delas é o latifúndio. Presta atenção na aula, aluno. Latifúndio. Não tem nada a ver com cachorro, não é um cachorro que late lá nos fundos. Não vai falar isso, meu amigo, não vai, porque não é um cachorro latindo lá atrás, lá no fundo. Você pensou que era, né? Tô vendo você, tô vendo. Eu acho que não, mas eu vejo você prestando atenção na aula. Latifúndio. O que seria a definição de latifúndio? Então temos aqui no latifúndio a terra como o principal fator produtivo. Então a terra é o principal fator. Uma outra característica, baixa presença de máquinas. Então o meio produtivo do latifúndio, a questão produtiva, ocorre a baixa presença de máquinas. Uma outra característica, o baixo rendimento por hectare. Se você somar essas três características que eu falei, terra como ponto principal, baixo rendimento por hectare e pouca presença de máquinas, com o que você vai ligar? Você é um cara esperto, porque acabou de falar, com a produção extensiva. O latifúndio são produções típicas de países em desenvolvimento, ou até mesmo antes era falado dos países subdesenvolvidos. Ocorrem em grandes propriedades. Então, quando você vê falar em grandes latifúndios ou em latifúndio, é a produção agrícola em grandes propriedades, correto? Na questão, como que é essa questão? É a produção de pouco produtiva, né? São grandes pedaços de terras que são poucos produtivos, gerando não sei o quê, gerando o quê? Muita utilização, pouca utilização para um grande espaço. Então vem aquela questão de uma melhor utilização da terra, de uma redistribuição da terra. Então o latifúndio ele é característico de países subdesenvolvidos, pouca técnica, a terra é o principal fator e geralmente vai produzir apenas um produto, um tipo só de produção. Beleza, meus amigos? Conseguiram compreender o tema da aula de hoje? Então falamos de agricultura, 3 tipos. Arcaico, o primeiro tipo de agricultura, produção tradicional. Depois, moderno, inserção da técnica no meio agrícola. Máquinas sendo utilizadas no campo, pouca mão de obra humana, diferente do meio tradicional. E depois o contemporâneo, inserção da máquina junto com a ciência, com a técnica, trabalhos indiretos e a produção em grande escala, uma produção, um uso do solo maior ainda que a parte moderna. Depois falamos da produção intensiva, um uso do solo maior uso de técnicas típicas de países desenvolvidos. Por último, falamos de produção extensiva, típicas de países em desenvolvimento, muito uso da terra, baixa produtividade agrícola. E agora falamos de latifúndio. O que seria o latifúndio? Grandes extensões de terra com baixa produção por hectare, produz apenas um tipo de produto, típica de países em desenvolvimento. O Brasil, período colônia até pouco, até hoje em dia, existem muitas áreas que são improdutivas ou quase não produzem nada, que podemos definir assim como grandes latifúndios também. Beleza, meus amigos? Entenderam a aula de hoje? Espero que sim. Geografia agrária é um tema extremamente importante, é bom a gente assistir as aulas, a gente compreender. Fiquem aí que teremos a segunda parte dessa aula, onde iremos falar sobre tipos de produção agrícola ou tipos de agricultura. Então, não saia daí, o professor vai ali tomar uma água e volta já. Beleza? Um forte abraço, até a próxima. Tchau!